Olá, alunos do sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Comigo está tudo ótimo. Vamos aí fazer então a nossa aula de hoje, situação, problemas envolvendo ângulos. Então fiquem bastante atentos, respondo a atividade obrigatória, né, que corresponde lá à presença de vocês, beleza? Não esqueçam aí então que no final dessa videoaula tem uma correção daqueles exercícios lá que ficou do livro, tudo bem? Então acompanhe comigo aí. Ó. Nós temos na nossa sequência ângulos com mudança de direção ou giros, envolvendo na situação problema, ângulos rasos de nulo, ângulos de uma volta e ângulos de um quarto de volta, tá? Ambos vão estar envolvendo em situação problema. Ficam bastante atentos aí, que isso ocorre depois no dia a dia das avaliações, tá bem? Então, relembrando alguns conceitos. Transferidor de 360 graus. Ângulo de volta inteira. Nós temos então a linha de fé, que é essa aqui, tá? Aqui nós temos o centro dele e nós temos o limbo, onde está aí a demarcação dos milímetros, né? Aqui está o transferidor de 180 graus, ou seja, ângulo de meia volta, e é um vocabulário que a gente usa bastante aí, né? Na situação problema depois. Linha de fé está aqui, né? E aí está o centro, e o limbo está aí também. Muito bem? Então, qualquer um dos dois que você vai estar usando, você tem que colocar essa linha de fé exatamente em um lado, né? Do ângulo e o pontinho exatamente lá no centro, né, do ângulo, onde está iniciando, que a gente chamou de vértice na aula, né? Então você coloca o centro exatamente no vértice e essa linha de fé vai acompanhar aí então a parte de baixo do ângulo, tudo bem? Então vamos lá. Aí eu vou estar medindo aí a abertura do ângulo, tá sabendo se ele é um ângulo raso, se é obtuso, né? Aqui nós temos então, ó, ângulos de 90 graus, né? Ou ângulo reto. Ó, aqui está o vértice, ó. Se nós colocássemos então o transferidor, nós ia fazer então, passaria exatamente aqui a linha de fé, ó, exatamente em cima aqui, para nós medirmos a abertura e saberíamos então que ele seria um ângulo de 90 graus, conhecido aí então como o ângulo reto, né? O círculo foi dividido em 4 regiões, ó, 4 partes exatamente iguais. Um círculo inteiro tem 360 graus, que é a circunferência, né? E cada uma dessas regiões 90. Então, em um ângulo de 360, eu tenho 4 ângulos retos, ou seja, 360 dividido por 90, né? Eu tenho 4. A cada um desses ângulos denominamos ângulo reto. Muito bem. Então, relembrando o que já sabemos, né? Observe a figura do transferidor. Aqui está o vértice, a linha de fé, ó, e aqui está a abertura dos ângulos, ó. O ângulo BC, BD, BE, BF, né? Então vamos lá. Dê as medidas dos ângulos indicados. Então nós temos aí qual que é a medida do ângulo A para o B, tá? Então olha aqui, ó, AB. Eu quero saber então de AE e quero saber do A ao F. Então sugiro que você aí dá uma bloqueada no seu vídeo nesse momento e tenta resolver sozinho. Muito bem? Então conto com você aí, deixar para você pausar o vídeo e resolve a letra A, a letra B e a letra C. Muito bem? Então, fazendo a nossa correção aí. O ângulo AB, 20 graus. Usamos isso aí com o transferidor. Aqui já está mostrando o transferidor se você não tem em casa, né? Então estamos usando ele aí, ampliadinho. Olha, a sequência então. Letra B, o ângulo mede 90 graus. Eu estou exatamente com o ângulo reto, né? E vendo aí a letra C, nós temos aí um ângulo raso com um ângulo de meia volta, ó, 180 graus aí. Muito bem? Que nós temos lá do ângulo do A até o G. Muito bem? Então tivemos aí o obtuso, o raso, né? O ângulo inteiro, né? E o ângulo de 90 graus. Tudo bem? Continuando aí. Agora vamos lá para a situação problema. O movimento completo limpador do para-brisa de um carro compreende um ângulo raso, ou seja, um ângulo que sai daqui, desse ponto, e vai até esse ponto. Ângulo raso, 180 graus. Muito bem. Na situação descrita pela figura, admita que
o limpador está girando em sentido horário, ou seja, em sentido do ponteiro do relógio. E calcule a medida do ângulo que falta para que ele complete o movimento. Então, se aqui é 35, nós sabemos que ele inteiro, daqui até lá, é quanto? 180. Por quê, professor? Ângulo raso. Isso aqui é muito importante. Você está pontuando, ó. Ângulo raso é o ângulo de 180 graus. Então, eu vou ter que trabalhar com esse valor aqui, que é o que eu já conheço. Tá? É 35 do 180. Então, eu pegando o 180 e subtraindo o 35, eu vou estar encontrando qual é o espaço que falta para ele dar a volta. Sugiro novamente que você pausa aí o seu vídeo, né? Dá um pause aí e resolva. Muito bem? E depois nós continuamos. Mas o que significa sentido horário? E o que é ângulo raso? Associaram? Ângulo raso, então, é o 180 graus. Sentido horário, ó, sentido do ponteiro do relógio. Olha aqui, ó. Muito bem. Então está aí. E aqui, sentido do ponteiro do relógio. Tá bem? Mostrando pra gente aí. Ângulo raso está aqui, ó. Um ângulo de 180 graus. Muito bem. Limpador do para-brisa, né? Então vamos lá. Respondendo então. Primeiro passo, né? Ó, primeiro passo, o movimento completo do limpador do para-brisa de um carro corresponde a um ângulo raso. Então eu já sei que esse valor é quanto? 180. No segundo passo, se o ângulo tem 180 e o limpador já percorreu 35, o que falta então? Eu vou pegar lá então 180, ó, menos 35, vai sobrar o ângulo que está faltando percorrer, 145. Muito bem, espero que vocês tenham acertado, né? Quem não acertou, revê novamente, fica atento nos próximos aí, né? E é bem bacana. No exercício 2, ó, uma questão lá da provinha Brasil, tá? Então observam bem, ó. Os dois ângulos formados pelos ponteiros de um relógio às 8 horas medem. Então veja bem, ó, eu tenho dois ponteiros do relógio. Tenho o ponteiro este e tenho este. Agora nesse momento, novamente você dá um pause aí, como é uma aulinha de revisão, e encontre lá os valores. Tá? Lembrando que eu tenho uma circunferência, né, com 360 dividido em 12 partes iguais. Certinho? A gente fez algo parecido na aula anterior. Tá? Então pausa o vídeo aí e resolve. Muito bem? Voltando então para a resolução. Exercício 2. Primeiro passo. Existem 12 números no relógio. 12 partes iguais. Vamos supor que cada número equivale a um ponto. Assim teremos um polígono de 12 lados. Tá? Então analisa bem. Nesse polígono de 12 lados, o que vamos estar observando então para o nosso segundo passo? Tá? Acompanhando a resolução atentos para ver se vocês acertaram. Muito bem? Olha lá então. Segundo passo, o ângulo central de um polígono regular é igual a 360 graus. Por quê? Porque eu tenho uma circunferência. Tudo bem? Fechadinha. Pelo número de lados. Segundo passo. Sendo assim, o ângulo central da figura formada é igual a 360 dividido por 12. Por quê, professor? Para saber exatamente quanto vale cada espacinho desse aqui, ó. E ele equivale a 30 graus. Então isso é muito importante estar pontuando. Para quem vai responder a chamada lá, atividade obrigatória, essa parte aqui já vai ajudar, né? Essa nossa lembrança aqui, ó, né? Tudo bem? Então vamos lá, continuando. Terceiro passo, ao marcarmos o horário 8 horas, obtemos duas divisões. Ó, primeira parte, 8 ângulos centrais. Tá? Na segunda parte, 4 ângulos centrais. Então veja bem, eu estou marcando horas e minutos, tudo bem? Então está aí, ó. Se nós observarmos, aqui eu tenho 30, 30, 30 e 30. Quantas vezes eu tenho 30 aqui? 4 vezes, né? Então sabemos que aí eu estou diante de 120. Então vamos organizando lá.
8 vezes 30, 240. E 4 vezes 30, 120. Então, se observar aqui, ó, eu tenho então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Né? E para o outro ponteiro, como já vimos antes, 4. Muito bem. Então, a letra C é a correta aí. No exercício 3, quantos graus de tem um ângulo que mede a terça parte da medida do ângulo de meia volta? E letra B, 2/5 da medida do ângulo de meia volta. Então, bastante atentos, tá? Trava o vídeo lá e resolva, né, para ver qual foi a tua compreensão até aqui sobre ângulos. Se desafie, tá? Depois a gente vê se você acertou ou não, beleza? Então, aguardando aí você pausar, dando espaço. Agora sim, voltando então para a resolução. A terça parte da medida de um ângulo, olha só que interessante, ó. A terça parte da medida do ângulo de meia volta. Isso que está pedindo a letra A. Então, uma volta inteira é composta por 360 graus. Tá? Circunferência. A meia volta, ângulo raso, 180 graus. Certo? Então, ficar atento também nos vocabulários, né? Segundo passo. A terça parte, que é equivalente à fração de 1/3, né? Por isso então terça parte, significa uma parcela de um todo dividido em 3 partes iguais. Tá? Então eu vou pegar a parcela de um todo, né, desse ângulo aí de meia volta, e vou estar aí dividindo em 3 partes exatamente iguais. Muito bem? Então nós temos lá 1/3, ó, 1/3 do ângulo de meia volta, que é 180. Né? É importante estarmos pontuando aí, né? Dividido por 3. Encontramos aí então 60 graus. Muito bem? 3 vezes 6, 18. 3 vezes 60, 180. Muito bem? Então está aí. Na sequência, então, letra B. 2/5 da medida do ângulo de uma volta. Agora eu estou diante de quem? De um ângulo de 360 graus. Estou diante da circunferência. Tá bem? Então, 2/5 de 360. Eu tenho lá, então, aqui, se nós observarmos bem, ó, temos uma divisão de fração, né? Aliás, uma multiplicação de fração. Perdão. Então, multiplicação é numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. 2 vezes 360, 720. 5 vezes 1, 5. Então, está aí, ó, 720 dividido por 5. 144 aí a nossa B, letra B. Muito bem. 2/5 de uma circunferência equivale a um ângulo de 144 graus. Mas como é que eu chego, professor? Vou lá e pego 2/5, multiplico pelo ângulo de uma volta. Se fosse 2/5 de um ângulo raso, professor, seria 2/5 vezes 180. Muito bem. Todo e qualquer número tem denominador. Quando não aparece, é 1. E aí o que ocorre? Né? Multiplicação de frações. Eu multiplico numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. Número 1, colocamos só para entender, mas não há necessidade de colocar. Muito bem, não vai alterar o resultado igual. Combinado? Na dúvida, reveja essa parte. Exercício número 4. Olimpíada Brasileira de Matemática. Essa questão foi tirada. Então, observa bem. Ó, acompanha. Qual é a medida do menor ângulo formado pelos ponteiros de um relógio quando ele marca 2 horas? Então, veja bem. Ó, eu tenho aí 2 ponteiros envolvidos novamente. Só que agora estou marcando 2 horas. Tá? Então, muito similar ao que a gente já fez. Trava o vídeo aí, dá um pause e se desafie. Espero que você acerte, né? Porque é um exercício muito similar ao anterior, praticamente igual, né? Só que eu estou com outros valores. Lembrando das partes, tá? Lembrando das partes. Lembra que eu fiz isso aqui? Então vamos lá. Desafio para vocês lançado. Pausa o vídeo e depois volta aí para ver se acertou. Voltando então na resolução. Os números do relógio dividem-se a circunferência em 12 partes iguais, como já falamos antes. Cada parte corresponde a um ângulo central. Aí está a explicação por que dividir 360 por 12.
Lembrando que isso aqui vai ajudar você na atividade obrigatória da presença. Olha aí, ó. 360 dividido por 12. Cada espacinho do relógio aqui, ó, equivale a 30 graus da nossa circunferência. O nosso ângulo de volta inteira. Muito bem? Na sequência nós temos lá. Logo é igual a 2 vezes 30. Aonde? Esse espaço aqui, ó. E depois eu fico com 10 partes para o outro, né? Ó. Então 2 vezes 30. Primeiro ponteiro aí. Estou diante de 60 graus. Tá bem? Se nós analisássemos o outro, aqui nós teríamos espaço, então, de 10 vezes 30, né? E estaríamos com 300 graus. Muito bem. No exercício 5, observe os relógios abaixo. Então, nós temos aqui os 3 relógios. E escreva acima deles ao que correspondem. 1/4 de volta, menos que 1/4 de volta e ângulo de 180 graus, tá? Então, pausa o vídeo e acompanhe lá. Tenta resolver essa. Né? Espero também que vocês acertem, mediante os conhecimentos que vocês já adquiriram na aula, né? Então, vamos lá. Após pausar, nós continuamos. Ó. Então, nós temos aí 1/4 de volta, menos de 1/4 de volta e ângulo de 180 graus. Então, na letra A, nós vamos ter aí 1/4 de volta. Muito bem. Acompanhado na questão número 5. Na letra B, nós vamos ter então um ângulo de 180 graus. E na letra C, nós vamos ter aí então menos que 1/4 de volta. Tá bem? Acompanhado então. No exercício número 6, bastante atento aí nesse desafio. Né? Observe o círculo abaixo, a posição inicial deve ser em frente à bandeira verde. Então olha aqui, ó. Tudo bem? Olha a posição inicial. Siga os comandos. Primeiro giro, meia volta para a direita. Bom, se eu sei que é meia volta, olha só. Onde é que eu vou parar? Meia volta. Uma volta inteira, vou até lá. 1/4 de volta. Certo? Então, segundo giro, 1/4 de volta para a direita. Vou dar mais um espaço. Terceiro giro, meia volta inteira. Vou sair inteirinha meia volta. Tá? Então, você está na frente de qual bandeira quando acabar esses 3 comandos? Então, eu vou pedir que vocês travem o vídeo e façam lá. Muito bem? Bom, continuando então. Primeiro giro, ó, meia volta para a direita. Então, olha, se ele estava aqui, aonde que ele foi? Ó, tudo bem, ó, foi até aqui. Combinado? Estamos na bandeira vermelha. Na sequência, ele deu 1/4 de volta. Ó, 1/4. Uma parte das 4 partes. Foi até a bandeira azul. Agora, ele vai voltar, né? Meia volta inteira. Tudo bem? Vai até a bandeira rosa. Então está lá, ó. Meia volta para a esquerda. Resposta final, então. Onde é que nós estamos? Na bandeira rosa. E aqui então nós temos a hora de corrigir. Então, vocês lembram que tinham ficado lá uns exercícios para vocês aí, na página 87. E vamos fazer então a correção desses exercícios. O 1, o 2, o 3 e a letra A então do número 4. Muito bem? Observando aí então o exercício número 1. Na figura podemos observar 3 ângulos. Então, se nós analisarmos aqui, ó, nós temos um ângulo aqui, né? Nós temos um ângulo aqui e temos um outro ângulo aqui. Tudo bem? Então ele pede para nós a letra A. Quais são esses ângulos? Então eu vou ter o ângulo que vai sair do A até o B, que passou a ser então esse ângulo aqui, ó, né? Nós temos o ângulo que vai sair do B ao C, que vai ser esse ângulo, e temos o ângulo que vai sair do A até o C, tá bem? Então, colocando os ângulos aí, nós temos então AB, BC e AC. Muito bem?
Na sequência, nós temos a letra B. Com um transferidor, meça os ângulos da figura. Então, tu vai pegar o transferidor, vai colocar aqui exatamente o vértice, né? E aí vai estar deixando lá a linha de fé exatamente sobre a nossa semirreta aqui, CA. Muito bem? Aí você vai estar medindo cada ângulo. Você vai estar chegando então aí a 50 graus, o ângulo AB, né? Sendo então um ângulo menor do que 90 graus. A medida do ângulo BC 130, maior então, né? E a medida do ângulo AC 180, aí, representando então o ângulo raso, tudo bem? Na letra C, qual deles é um ângulo raso? O ângulo raso então é o ângulo AC, né? Que apresentou aí, então 180 graus. Tudo bem? Aí ele pede lá para nós. Qual deles é o ângulo reto? Qual é o obtuso e qual é o agudo? Então, se nós observarmos aqui, ó, não tenho nenhum ângulo reto. Por quê? Porque eu não tenho nenhum ângulo aqui de 90 graus, certo? Então não tenho ângulo reto. Tem um ângulo raso, mas não pediu. Ela pediu o ângulo obtuso e pediu o ângulo agudo, né? Então obtuso passou a ser o BC. Então está aqui, ó, maior que 90 graus, tá? E menor que 90 graus, aí nós temos o ângulo agudo, que é o ângulo BA, que está aqui. Muito bem? Está aí a letra D. O ângulo segundo o qual uma pessoa vê um objeto é chamado de ângulo visual. Esse ângulo depende do tamanho do objeto e de sua distância em relação ao observador. Então aqui está um ângulo visual, o ângulo BA, e temos essa observação. Dado um objeto, quanto maior for a distância, quanto mais longe ele estiver do observador, né, em relação a esse objeto, menor será o seu ângulo visual. O ângulo visual pode ser um ângulo raso? Justifique sua resposta. Sim, pode ser, pois o movimento do olho humano não é suficiente para cobrir um ângulo dessa medida, né? É um ângulo grande. Muito bem. Então, na sequência, nós temos lá. Trace uma reta e marque sobre os dois pontos distintos A e B. Use um transferidor para construir um ângulo de 42 graus com o vértice A. Interessante essa observação. Com um dos lados sendo a semirreta B, um outro ângulo também de 42 graus, com o vértice B, né, com o lado sendo a semirreta BA, de modo que obtenha um polígono. Que polígono você obteve? Você obteve um triângulo, né? Então, após você desenhar, você terá um triângulo. E uma coisa importante, como que vamos classificar esse polígono então? Ele vai ser um triângulo isósceles, né? Revisando aí alguns assuntos já vistos por vocês. Por que triângulo isósceles? Porque eu vou ter dois ângulos com a mesma medida. Eu teria então dois ângulos com 42 graus. Por isso, então, nós teremos aí um triângulo isósceles. Tudo bem? A questão número 4. Segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas da ABNT, os cinemas precisam reservar lugares para pessoas usuárias de cadeira de rodas, de acordo com a regra a seguir. Pessoas em cidade em cadeira de roda, PCR, precisam de previsão de espaço onde possam estacionar convenientemente e acompanhar com conforto os eventos do auditório. Então é interessante nós estarmos pontuando aí, né? Estar dispostos em lugares que respeite o ângulo visual máximo de 30 graus, a partir do limite superior da tela ou do palco, até uma linha do horizonte visual de 1,5 metros do piso, tá? Como está na figura aqui, ó, daqui até lá, 1,5 metros. Então esse está no mínimo, os outros estão a mais, então estão bom para a altura, né? Caso haja anteparo, sua localização e sua altura não deve impedir o ângulo visual citado. Entre as ilustrações A, B e C, ao lado, qual delas está de acordo com essa regra? Justifique sua resposta. Então, ó, apenas a situação B, pois o ângulo visual é menor que 30 graus. Já na situação C, está errada porque o ângulo visual é maior que 30 graus, né? E na situação A, está errada porque há um anteparo na frente que atrapalha o ângulo visual.
Está aqui o anteparo, né? Muito bem. Então está aí. Justificada então a letra A da questão número 4. Tá? Um grande abraço a todos e a todas, bom final de semana. E não esqueçam lá, né, não esquecer de fazer a atividade obrigatória, tá bem?